Olha, Fabiola, quem afastou o Ibanez foi o Alexandre de Moraes, né? E depois quem devolveu o cargo para o Ibanez, né, foi Alexandre de Moraes. É, é natural que ele não queira criticar Alexandre de Moraes neste momento. E se for perceber, o que significa com esse discurso? Não, foi importante, o Alexandre de Moraes tinha razão, foi um momento importante fazer minha defesa. Ele está fazendo o quê? Ele está acariciando, ele está, na verdade, elogiando Alexandre de Moraes, que foi exatamente a pessoa que tirou ele, que devolveu ele para o cargo, né? Então ele tem, digamos, demonstra sabedoria política, né? Independentemente se foi muito tempo, se não foi pouco tempo, eu estou falando que, do ponto de vista político, ele não tá, ele está poupando, ele está elogiando, ele está, na verdade, colocando, falando, eu entendo, né? Foi importante isso para provar minha inocência, exatamente porque trata-se da pessoa que tirou e que tem poder para colocar ele de volta, que foi Alexandre de Moraes, né? Agora, o interessante, Fabíolo, em toda essa declaração dele, você vai analisar todo o discurso do Ibanez, ele falou, depois dessa questão, ele falou o seguinte, olha, ele falou que houve um apagão na segurança pública do Distrito Federal. E aqui eu estou lendo, né? Esse apagão certamente não foi de graça, palavras de Ibanez. Alguma coisa aconteceu para que esse apagão ocorresse. Houve apagão na PM do DF, no Palácio do Planalto, que tem uma batalhão do Exército para defender, que não estava lá presente. Houve apagão em várias áreas de segurança do Distrito Federal. E é verdade. Houve um apagão na Polícia Federal, da Polícia, desculpa, Militar do Distrito Federal. Houve um apagão no batalhão que fica no Palácio do Planalto. Vamos até lembrar que depois tem imagens que apareceu, estava lá, os militares surgem, né? E tem então um coronel do Exército, que é do batalhão, comandante do batalhão, tenta impedir que policiais militares prendessem, né? Houve tentativa, houve ação do Exército para escoltar golpistas para fora para que não fossem presos. Então, não é que houve só um apagão, né? Houve uma ação deliberada por parte das forças de segurança do Distrito Federal nesse sentido. O Ibanez, ele isenta o Anderson Torres. Ele fala que o Anderson Torres não tinha, olha, na minha visão, ele não foi culpa do Anderson. Se ele tivesse sido alertado antes, tá passando pano para o Anderson Torres, porque se o Anderson Torres for culpado, ele também acaba sendo culpado. Porque, afinal de contas, é o secretário dele. Ele escolheu o homem que é um homem forte do governo Bolsonaro. Então ele está passando pano para o Anderson. Só que esse apagão da Polícia Militar não foi, não aconteceu tipo, do nada, de geração espontânea. Foi exatamente porque não havia, num plano, não havia comando, que o secretário não tinha feito o trabalho, sendo que a inteligência de vários órgãos apontava para uma manifestação desse caráter dias antes. Então, o que acontece? Você tem o quê? Você tem esse apagão que foi deliberado, que agora está se buscando, e o Supremo Tribunal Federal está tentando entender quem foram os grandes responsáveis por esse apagão e pelos atos golpistas, né? A desconfiança geral, o por grande suspeito, é o núcleo do bolsonarismo, tendo o ex-presidente, hoje refugiado na Disney, como principal alvo. O senhor acha que é o caso da abertura de uma CPI para investigar as joias? Acho que sim, eu inclusive assinei a CPI, acho que é uma necessidade, porque você é um instrumento onde você consegue enquadrar de maneira definitiva Bolsonaro, a sua família, e escancarar todas as contradições deles. Eles colocam como alternativa, né, ou tentam fazer ali o jogo de antagonismo, apresentando a CPMI do dia 8, evidentemente também tentando aglutinar sua base de extrema-direita. Eu acho que a gente não pode cair nessa, né? Ou seja, com um fascista, com extrema-direita, você não vai dando espaço para ir fazendo o acordo com eles para que eles possam ganhar substância, força, né? Ou seja, que eles consigam avançar com a sua agenda. Eu acho que a gente tem que trabalhar prioritariamente por aquelas CPIs que sejam enquadradoras da extrema-direita e do bolsonarismo. Não podemos dar nenhum espaço para eles, que é o que eles vão tentar fazer, indicar uma contradição que não existe, porque está mais do que evidente a responsabilidade de Bolsonaro e do bolsonarismo com o que veio acontecer no dia 8, que foi uma tentativa de golpe. Não, e é uma técnica também bastante comum de desinformação, de ataque da extrema-direita, que é fazer uma acusação em forma de pergunta e dizer, eu só perguntei.
Na verdade, é uma acusação leviana. Qualquer morador, qualquer um dos 140, 150 mil moradores da Maré poderiam entrar com uma ação contra o deputado Eduardo Bolsonaro exatamente por conta disso, dessa redução de todos os moradores de lá a bandidos, que não é verdade, né? São lugares que acabam sendo alvo da criminalidade, mas também, até aí, bairros ricos da Zona Sul Carioca têm bandidos que roubam muito mais e que não vão presos. E uma coisa muito interessante é o seguinte: o deputado Eduardo Bolsonaro fala da comunidade, não, ele foi visitar lá e não foi. E quando a família Bolsonaro visita bairros que são dominados pela milícia, né? Quando visita, por exemplo, o Rio das Pedras, né, na Zona Oeste, ou outros bairros que são dominados pela milícia, né, que são, inclusive, currais eleitorais da família Bolsonaro. E aí? Ou seja, lugares visitados pela milícia não tem problema, é isso, né? Então eu tô querendo reduzir essas comunidades a milicianos de maneira alguma. Eu não incorreria nunca no mesmo erro do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu só estou querendo mostrar o quão ridículo é você reduzir um bairro de gente trabalhadora, de gente honesta, aos poucos bandidos, sejam eles traficantes ou milicianos que moram lá. É uma tentativa esdrúxula de você criticar um governo. Você pode criticar o governo Lula de uma série de outras formas, mas a maneira que eles encontram é essa maneira, porque incendeia a militância nas redes sociais para ficarem postando porcaria. Há uma série de ações tramitando no Tribunal Superior Eleitoral que podem tornar Bolsonaro inelegível. Porém, de todas elas, essa AIGE, né, essa ação de investigação judicial eleitoral que trata daquela reunião patética organizada por Bolsonaro, né, dentro de uma dependência do governo federal, chamando embaixadores, chamando representantes de outros países para colocar em dúvida, para criticar e atacar o sistema eletrônico de votação, é a que tem mais chance de tornar Bolsonaro inelegível por uma série de razões. Ele usou estrutura pública, ele usou recursos públicos, ele colocou a TV Brasil, que é uma TV estatal, né, a TV pública, para transmitir aquela pouca vergonha que fez com que o Brasil passasse vergonha em todo mundo, colocando em dúvida a justiça eleitoral, colocando em dúvida as urnas eletrônicas, colocando em dúvida a totalização dos votos. Ou seja, ele utilizou uma estrutura pública que ele não tinha direito, ele não pode, como presidente da República, fazer daquilo uma atividade de campanha, e é assim que tem sido visto pelo PDT, né, que fez o ajuizamento dessa ação, e sendo visto aquilo como um ato de campanha utilizando recursos públicos. E nessa ação é que entrou o quê? É que entrou esta minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro, que depois se tornou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, né, Anderson Torres. E há uma chance muito grande de Bolsonaro se tornar inelegível por conta dessa ação. De todas as ações, essa é a principal, e há elementos fortíssimos para que o presidente não possa se candidatar pelas próximas 2 eleições presidenciais. Qual?